Sempre esteve claro para todos os pensadores de todos os tempos que a língua verbal é o método criado pela natureza do ser humano. Na verdade, é o único método, porque todos os outros são secundários e dependentes da língua para serem adquiridos e para continuarem a se desenvolver. Então, a língua é o recurso único da criação de texto, tá? É o único recurso. Se nós não tivermos o recurso da língua, nós não teremos o recurso do texto, então não nos comunicaremos, tá? Então, um pintor, ele chega a ser pintor, treinando, fazer pintura através da língua, a cultura que aprendeu. Então, ele vai ter que aprender a teoria por meio da língua, é a língua que ensina para ele o que pintar, como pintar e como manifestar, certo? Então, nós somos inteiramente dependentes da língua. É o único método de comunicação, tá? É o único. Os outros são secundários e são desenvolvidos dentro da cultura a partir da língua. Também isso é muito importante para professores de língua portuguesa. Outras ciências se desenvolveram durante o século XX com papel semelhante ou de aplicação do método de leitura da semântica. A pragmática e a semiótica são os exemplos, as duas com múltiplos estudiosos. Já falei sobre isso para vocês, né? Então, muitas teorias se desenvolveram como teorias semânticas. Não tem outros nomes, inclusive a do Yomis Leber, ele chamou de glossemática, né? Criou um nome. Esses nomes todos acabaram ficando dentro da linguística, inclusive a semântica, né? Acima de tudo, semanticista, pragmaticista, semioticista e etc. são linguistas, né? Quando se trata de falar especificamente de cada uma delas, o método fica especificado. Cabe à semântica um método restrito ao texto verbal, tá? Aqui no nosso curso, nós vamos estudar o texto verbal e eu vou me aplicar muito ao texto escrito, certo? Porque a semântica ela se desenvolveu dentro dos estudos gramaticais. Por isso eu disse que a semântica é extremamente dependente da fonologia, morfologia e sintaxe. Quando se trata de falar especificamente de cada uma delas, o método fica especificado, cabe à semântica um método restrito ao texto verbal, enquanto a pragmática e a semiótica, outros tipos de texto também. Então, a semiótica, ela estuda o texto verbal, mas ela estuda o texto semissimbólico, como a pintura, a fotografia e etc. Né? A música. Né? E na semântica, a gente fica no texto verbal. Então, na música, a gente pega a letra. Não dá para estudar pintura a partir da semântica, porque ela não apresenta recurso teórico para o estudo do semissímbolo, tá? Vocês sabem o que é símbolo e semissímbolo? Eu estou falando isso, ninguém perguntou nada, ninguém comentou nada. Acho que vocês nem ouviram, né, direito o que eu falei. Símbolo e semissímbolo, tá? Na verdade... a Mariana acho que sabe, certo? Ok. Se alguém não estiver acompanhando, pergunte. A interação é muito difícil por aqui. Certo. Olha só, a língua ela é simbólica e semissimbólica, mas nós usamos a língua basicamente como símbolo. Raramente nós usamos como semissímbolo.
Na verdade, o semissímbolo ele não tem significado. O semissímbolo ele depende da língua para ser entendido, tá? Então, o Carlos Drummond de Andrade é craque em explorar o semissímbolo nos textos dele. Mas eu já escutei pessoas assim muito versadas em linguística que leram os textos do Drummond, interpretaram e não conseguiram ver o semissímbolo porque nunca tinham ouvido falar no assunto e nunca tinham estudado semiótica, não sabiam e não interpretaram aquilo, tá? Aí interpreta só o que está nos símbolos. A língua ela é necessariamente simbólica. Quer dizer o quê? As palavras, as frases, elas têm como único objetivo trazer um sentido. Ela é símbolo de um sentido. Às vezes, necessariamente, a gente não presta atenção nos fonemas, nos morfemas, nas palavras, a gente presta atenção no sentido, porque o objetivo básico da língua é ser símbolo de um sentido, tá? Então, ela é necessariamente simbólica. Mas, se vocês olharem uma fotografia ou uma pintura, eu posso até trazer uma aqui à tona, vamos ver se eu acho uma aqui bem fácil. Eu costumo dar aula de semiótica, mas é bem rapidinho, tá, gente? Para a gente não ficar... eu vou abrir essa daqui que vocês conhecem bastante. Isso, vocês conhecem essa tela, né? Todo mundo conhece, porque ela é muito exortada nas religiões, tá? Não, a gente tem semissímbolo verbal. A língua, ela é simbólica e semissimbólica ao mesmo tempo, né? É que a gente não explora o semissímbolo, assim, corriqueiramente, né? Na fórmula escrita, às vezes, alguns autores conseguem explorar o semissímbolo, mas não necessariamente, né? Quando a gente faz piada, às vezes a gente explora o semissímbolo, né? Para que a pessoa consiga acompanhar. Ou quando a gente, por exemplo, quer fazer uma pessoa pensar em alguma coisa, por exemplo, se você chega no ouvido do seu namorado, acho que foi uma menina que falou, né? Ou da sua namorada, ou se for um... Né? E faz assim, miau, né? Você está criando um semissímbolo, né? Você está criando um semissímbolo, porque você está querendo que a pessoa pense em alguma coisa que não tem nada a ver com o miau, né? Que é a representação do som que o gato faz na nossa língua, né? Então, mas a língua é sempre simbólica e sempre simbólica, né? Ó, essa tela, por exemplo, ela tem significado? Só se vocês aplicarem o significado, tá? Se não falarem para vocês que isso aqui é a Santa Ceia, se nunca falaram, eu costumo brincar com os alunos que essa é a primeira reunião gay da história, porque o Leonardo da Vinci era homossexual, né, assumido, e ele pintou os 12 apóstolos com traços femininos, né? Então, na verdade, o discurso do Leonardo da Vinci era um discurso de mostrar que havia uma androgenia nas pessoas, né? Então, as pinturas dele são muito andrógenas, né? A Mona Lisa, por exemplo, ora dizem que era um homem, ora dizem que era o próprio Da Vinci, outra hora que era uma mulher grávida, recém-parida, e uma série de coisas, né? Ela tem traços masculinos e femininos. Então, o discurso se manifesta no texto, tá, gente? É a enunciação, certo? Então, olha só. Sim, Edileia, pode falar. Professor, sobre o Drummond, essa questão de você falar do semissimbolismo presente na poesia dele, não sei presente em toda a poesia, mas a gente pode falar das imagens que ele produz, por exemplo, no poema A Morte do Leiteiro, a mistura do branco do leite com sangue derramado. É uma fórmula de semissimbolismo, mas o semissimbolismo que eu exploro muito no Drummond é o semissimbolismo gramatical, ele faz de propósito.
de propósito. Ele, no poema Cidadezinha Qualquer, ele está, acho que, analisado lá no meu canal, mas eu vou analisar com vocês aqui de novo, em que ele simboliza a vida das mulheres atrás do muro e a vida dos homens para o lado de fora do muro. Então, entre a vida das mulheres e a vida dos homens tem um muro, que ele representa no verso pomar, amor, cantar. Ele põe 3 palavras semelhantes na sua estrutura fonológica, uma ao lado da outra, sem pontuação nenhuma, como se fossem os tijolos de um muro, e a gente vê claramente uma divisão na vida das mulheres, que é entre as bananeiras e as laranjeiras, então casas entre laranjeiras, eu não me lembro do poema inteiro, e a vida dos homens para o lado de fora do muro, né? Junto com o burro e o cachorro, né? Então, ele cria um semissímbolo. Eu já vi interpretações assim longas desse poema em que a pessoa ficou falando que aquilo era a representação do interior do Brasil. E não tem nada a ver com a representação do interior do Brasil, tem nada a ver com coisa nenhuma. Ele está falando da cultura apartheid brasileira, que discrimina mulheres que trabalham fora de casa ou que têm uma vida fora de casa, e homens que têm uma vida dentro de casa, que na nossa cultura obriga as mulheres a viver dentro de casa, porque se ela sair de casa, ela vai ser classificada como vagabunda, e obriga os homens a ficar fora de casa, porque se ele ficar dentro de casa, ele é vagabundo também. Então, na verdade, é uma crítica violenta que o Drummond faz a essa realidade da nossa cultura, que coloca as mulheres vivendo dentro de casa e os homens vivendo do lado de fora de casa, né? Obrigando isso, né? Aí, devagar as janelas olham. Então, essas pessoas, elas vigiam umas às outras para que isso aconteça. E aí o Drummond apela a Deus, né? Eita vida besta, meu Deus, né? Só Deus para botar ordem numa vida tão besta, né? Então, ele faz uso dessa estrutura. Se você não olhar para o poema e ver o poema como se fosse uma pintura, você não consegue perceber que o discurso é esse, né? Que o que ele está querendo manifestar, o discurso que ele está querendo manifestar naquele texto é justamente esse, o de protesto contra essa discriminação que homens e mulheres sofrem na nossa cultura. Isso é sempre simbólico, porque não está nas palavras. Não está escrito lá. O texto, na verdade, o sentido das palavras no texto é muito simples. É muito corriqueiro, na verdade. Eu sempre li aqueles poemas com meus alunos quando eu dava aula no 1º grau, e eles ficavam falando, mas qualquer um escreve isso aí, professor, isso é uma bobagem, é uma besteira, qualquer um escreve isso aí. Eles falavam isso para mim. Mesma coisa dos poemas do Bandeira, falava isso, mas qualquer besta escreve isso aí. Eles ficavam rindo, eles achavam aquilo que não tinha. Por exemplo, como crianças, eles jamais conseguiriam alcançar, interpretar aquilo ali como semissímbolo, né? Então, na verdade, parecia uma bobagem, né? Qualquer coisa. Então, o que eu estava querendo dizer, o semissímbolo na pintura, quer dizer, a pintura ela não tem um significado. Então, para uma cultura que não seja cristã, que não conheça a Bíblia, né? Essa pintura ela vai ter um significado muito diferente, né? Ela vai ter um significado das cores e tal, da qualidade da pintura e etc e tal, mas eu estou vendo pelo computador, e, na verdade, a significação que cristãos aplicam a esse texto, como se ele fosse uma expressão, muitas religiões, muitos lugares do mundo até veneram essa pintura. Ela está dentro das igrejas católicas e, às vezes, até de outras igrejas que têm a Bíblia como livro sagrado, por ser uma representação de uma história que dizem que aconteceu, né? Mas isso é uma leitura semissimbólica, porque a gente ouviu falar isso na língua e necessariamente isso não está aí, não está aí. Aí tem um monte de cores, um monte de figuras,
né? A principal discurso que o Da Vinci quis fazer com essa pintura é que ele tinha descoberto a pintura em planos. Era isso que ele queria mostrar, a pintura em planos. Olha só, lá no fundo a gente vê as montanhas, depois a gente vê uma cidade, né? Depois a gente vê um campo, né? Com estradas, depois a gente vê as janelas, aí depois a gente vê as pessoas, né? E aí na frente das pessoas tem uma mesa e ainda tem um espaço entre a mesa e o pintor, né? Então, o discurso que ele quis fazer com isso era esse, o de mostrar que ele tinha descoberto a pintura em planos, que não existia até então, né? Mas os cristãos nem veem isso, né? De jeito nenhum, já vão logo lendo o aprendizado que tem religioso sobre isso, né? Bom, eu vou deixar por aí, porque senão eu já vou começar a falar sobre outra coisa. Eu esclareci o que é semissímbolo ou ficou pior? De qualquer forma, a gente vai falar um pouco sobre isso lá na frente, eu vou dar umas aulas sobre isso, tá? Mas esclareceu? Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Isso, então tá. Para todo mundo ficou mais... então tá. Ótimo. Então agora eu posso usar a palavra sem medo. Então, outras ciências se desenvolveram durante o século XX com um papel semelhante de aplicação do método da leitura da semântica. A pragmática, a semiótica, são os exemplos, né? Eu já falei sobre isso, então vamos em frente. Assim, a diferenciação está muito mais para o objeto específico das três que para o método de leitura dos textos, tá? Então, o método, nós vamos ver no Ian Mislev, ele é sempre muito semelhante, né? As teorias da linguagem, elas se adequam ao objeto, tá? Nos três métodos, a leitura do objeto texto segue a estrutura básica de verificar a sintaxe dos elementos, produzindo divisões na superfície concreta do texto. Então, qualquer análise semântica, e vocês anotem isso, tá? Qualquer análise semântica é dependente de uma divisão do texto em partes. Então, o objetivo é dividir o texto no maior número de partes que a gente conseguir, sempre mantendo um sentido, porque o sentido ele se espalha nas partes e é da soma de todas essas partes, por meio das regras da língua, que a gente consegue alcançar o sentido geral do texto.